Eu, com 16 anos, 16 para 17, tinha o setor de salgadinho ali, que eu gerenciava esse setor. E aí trabalhava comigo um rapaz, que eu tinha 16 para 17, um rapaz de 40 e poucos, e umas senhoras ali de 50, 50 e poucos. Então era a gente sempre chamava carinhosamente as titia. E aí, cara, como é que tu vai fazer para um moleque, né, coordenar o pessoal? Então, o que a gente fazia? A gente, para ter o respeito, trabalhava o dobro que todo mundo. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Conecta, plataforma JCast do Jornal do Comércio. Olha aí, amigo, ó, aqui o Jornal do Comércio. Mais de 90 anos de tradição aqui no nosso Rio Grande do Sul. Obrigado pelo carinho e audiência de todos vocês. Hoje no programa, entrevisto um amigo, um grande empresário aqui no Rio Grande do Sul. E a história da família dele, a história da marca, que eu tenho certeza que vocês conhecem, é muito bonita. Massas Romena, hein? Como falam, quem nunca, né? Todas as casas têm massas Romena, aquele pastel maravilhoso, sequinho. Quando começa o inverno, aquela sopa de capelete ou capelete, como as pessoas falam, sempre em nossas mesas. O André Rosa, que está aqui conosco hoje, é diretor administrativo e financeiro da Massas Romena, empresa com quase 40 anos de história. André, muito obrigado por ter vindo, hein? Eu que agradeço o convite. Antes de começarmos a falar da Massas Romena, vamos falar um pouquinho sobre tua vida de roqueiro, André, que eu estou gostando de ver. O André trabalha pra caramba, acorda todo dia 5 horas da manhã, mas às vezes fica tocando guitarra até 1 hora. Isso aí te desopila, André? Como é que começou essa história de guitarra, de rock na tua vida? Eu tô gostando dessa fase aí, hein? Eu sempre gostei, né, de música e coisa, só que eu nunca tinha pego um instrumento e tal. Até na real, quando eu, na época de moleque, de colégio, tinha uns amigos que tocavam e tal, a gente, vamos formar uma banda. E aí tá, não tinha instrumento, um tinha violão, outro tinha violão. E aí, vou comprar um teclado, então começar a fazer aula. Eu sei que o teclado vinha do Paraguai para mim, parou na fronteira, perdi, nem ganhei o teclado. Aí pensou, larguei. E aí acabou a minha... E o cara que estava trazendo, trabalhava com a gente, que estava trazendo o teclado, ele ficou com pena, ele falou, não, vou te dar uma guitarra que eu tenho lá. Um ano depois ele me apareceu com um corpo de guitarra, sem captador, sem nada. E a gente andava com aquele negócio, então... Mas coisa de moleque, né? Não era pra ser naquela época, era pra ser agora. Não, antigamente não era a facilidade que é hoje, né? Hoje em dia tu consegue comprar tudo pela internet e tal. E aí depois meus filhos um amigo nosso abriu a franquia da escola de rock. Que aqui. É muito legal, né? School of Rock. Isso. E aí os meus filhos eu matriculei, eles têm o dom, assim, meu filho mais velho toca baixo e guitarra, e o meu mais novo toca bateria. E aí indo, né, conhecendo, eu pensei, me arrisquei. E aí com 46 anos, primeira vez que eu peguei uma guitarra na mão. 46 começou. É. Legal isso, olha só que história. É. E aí também o professor do Antônio, que é o mais velho, é o Tchê Gomes, né, que é do TNT. Somente o Tchê Gomes, só o Tchê Gomes, que professor, tá bem de professor, sim, hein? E aí acabou ficando um grande amigo, eu faço aula com ele, e a aula, para mim, é mais terapia, assim, curtição, bate-papo, falar de música e coisa, só que daí foi caminhando e tal. E aí começamos a fazer as aulas e tocar alguma coisa. E aí, só que daí na questão da escola ali, pelo esquema de aprendizado, tem as temporadas, e uma temporada é um rock dos anos 50, e aí tem algumas coisas que eu nunca mais ia tocar. Então, como eu não sabia tocar quase nada, eu queria ter um repertório com uns amigos para saber tocar alguma coisa. E aí combinei com o Tia, a gente formou uma bandinha ali que toca Black Rose, Stones, algumas coisas assim. E a gente começou a ensaiar em cima dali e a gente dá uma curtida. Tá ficando sério, hein? Já fui a alguns shows da banda.
cada vez mais entrosada e fazendo cada vez mais shows. Isso é muito legal. Te desopila isso, André? Ah, sim. É curtição, né? Tu dá uma desligada ali, até porque é o seguinte, né? Como eu toco há muito pouco tempo e isso é muito verde, se eu pensar em outra coisa eu não consigo tocar. Então fica só o foco ali. Eu estava observando esses dias, quando tu falou que começou a tocar guitarra para os filhos, né, que começaram a fazer aulas. E eu vi também que tem uma vertente que está rolando aí pelo interior, que eu estou adorando, que mães estão voltando a fazer patinação, porque as filhas fazem, aí começaram a fazer, e esses dias, não sei que cidade aí, teve uma apresentação das mães e as filhas, porque geralmente as mães levavam as filhas na patinação e ficavam ali esperando. Aí um dia não, vou começar também. Que legal isso, né? O filho puxa o pai, daqui a pouco, para um dom que tu nem sabia que tu tinha, tipo, tu na guitarra. Não, e outra coisa que tu tem hoje em dia o tempo é corrido, passa mais tempo trabalhando e compromisso, é um tempo que tu consegue estar com os filhos e falando a mesma linguagem, né, da música. E quando eu for buscar os guris no colégio, aí já pegam as playlists e começam, eu quero tal música, e aí tudo mais dentro do que a gente ouve. E desde pequenininhos me acompanham nisso aí, então é uma curtição também, assim. Olha aí, André que ia começar a tocar guitarra na adolescência, aí como não chegou o teclado, coisa e tal, ele abortou e começou aos 46 anos. Mas eu sei, André, que na realidade tu nem tinha tanto tempo assim pra tocar guitarra, porque com 14 anos tu já paleteava ali, né? Já paleteava, já trabalhava, passou por todos os setores da empresa. Eu queria falar um pouquinho do início também da tua história, mas voltar um pouco mais de como surgiu a Romena com o teu pai. Sim. Meu pai, ele é de Santa Catarina, né? Meu pai e minha mãe são de Santa Catarina. E ele era de um vilarejo, ele é de Laguna, um vilarejo de Laguna. Ele, antes de chegar na Ponte Estaiada ali, pega para a direita e faz a volta naquele morro. Ele nasceu lá atrás daquele morro, em cima do morro, num vilarejinho. Mas é bonita aquela região, né? É bacana. E aí era muito pobre a região e não tinha condição de emprego e tal. E ele sempre se virando, né? Desde pequeno também, batendo cabeça. São 8 irmãos, meu pai mais 7. Então eles estavam sempre procurando, trabalhando e tal. E aí, nas andanças do meu pai, ele já morou em Porto Alegre, Camboriú, Florianópolis, São Paulo, e aí nessas idas, algumas vezes em Porto Alegre, algumas vezes em São Paulo, nessas idas e vindas. E aqui em Porto Alegre, o pai já ele trabalhou de fundição de aço. Ele foi estivador da Via Quaker, que ainda existe aqui na Voluntários. E aí até a gente dá risada quando ele fala que ele chegou até a fazer peruca na Zona Sul, uma loja de peruca, acho que umas transformistas que faziam e tal. Só que ele disse que teve que largar porque nessa época ele morava em Gravataí. E o dinheiro que ele ganhava não dava nem para pegar o ônibus para voltar para Gravataí. Olha só, histórias de empreendedorismo, gente. E aí depois ele começou a trabalhar no ramo de garçom. Ele foi garçom em alguns clubes aqui no Leopoldina, em alguns clubes, fazia as festas aqui. E aí ele em Camboriú trabalhou também nas temporadas, restaurante, em Florianópolis. E aí em São Paulo que ele acabou se firmando, né? Foi no fim da década de 70. Eu nasci em 76, eu fui para São Paulo com 6 meses. Então, só que o pai já tinha ido e a família tinha ficado aqui. E aí depois que ele tinha estabilizado, tinha conseguido alugar uma casinha lá e comprar os móveis, a gente foi. Acho que, sei lá, se 1 ano depois, 6 meses depois. E aí ali ele começou o ofício lá que foi onde ele começou a se dar bem, né, como profissional, foi como garçom. E aí devagarinho foi galgando, aí virou gerente e tal, e aí ele conhecia os clientes, ele sempre foi muito trabalhador e é uma boa pessoa. E aí conheceu algumas pessoas e eles montaram um primeiro restaurante, e aí deu certo, aí montaram um segundo
o restaurante, e um terceiro que foi o ápice dele lá em São Paulo, que foi, eu chamava Paulicéia 22. Foi o primeiro, é considerado o primeiro bar de happy hour de São Paulo. Olha só que história é essa. E aí ele tinha, eram 8 sócios. O pai que administrava tinha os sócios dele. Um dos sócios era o Ricardo Multi, que era jornalista, trabalhava na TV e jornal. Então a ala dos jornalistas, assim, que tinha muito isso, né? O pessoal saía das redações e iam para um bar beber e conversar. O início dos primeiros bares foi com relação a isso, porque o Ricardo conheceu o pai e ele dizia, eu juntava um pessoal e ia para um bar beber e conversar tal. E ele falou, por que eu não monto um bar meu então para levar os amigos tal? E aí o pai foi trabalhar com ele. E aí, então na parte jornalística tinha o Ricardo que levava o pessoal, e tinha um outro sócio deles, que chamava Edson Dezen, que era um promoter em São Paulo famoso também. Então a classe artística ia pelo Edson. Então, e esse bar inaugurou, o pai dizia, eu era pequeno na época, inaugurou numa terça-feira, e uma terça-feira de chuva, lotado, e continuou sempre lotado. Sensacional isso aí. Só que aí em São Paulo os bares trabalham até mais tarde, até na época mais do que hoje. Hoje em dia nem é tanto. Então ele saía às 6 da manhã do bar e reabria no outro dia às 3 da tarde. Então ele ia para casa dormir e voltava para trabalhar. Então ficava nessa... Mas é algo muito interessante, porque a profissão de garçom, o garçom conversa com muitas pessoas, Sim, né? Para sim. e pensa quantos clientes por dia um garçom atende, tipo um restaurante aqui movimentado em Porto Alegre, por exemplo. Olha só, dá para ter vários insights, sacadas de botar um negócio realmente assim. Sim. Conhece um cara que tem uma boa ideia, o outro assim, quando vê. Eu achei muito legal essa história. E teu pai, como é o nome do teu pai? É José Rosa. Seu José Rosa. De garçom, dono de bar, até chegar na massa, como foi, porque ele fez bastante coisas, né? Sim. Eu nem lembro de tudo. Se eu for elencar tudo que ele já fez, já teve açougue, já foi garçom, já fez peruca, já foi estivador, já fez tudo que pode imaginar. E aí ele foi em 85, ele já estava meio cansado, tá virando direto, trabalhando 18 horas por dia. À noite cansa, né? E aí, na época, a empresa, já existia a empresa, tinha 2 anos, e era um cunhado do meu pai, casado com a minha tia. E era aqui em Gravataí? Em Cachoeirinha. Cachoeirinha. Era numa salinha, acho que de 70 metros quadrados. E aí ele estava mal financeiramente, aí nisso eu me lembro dele nos visitar em São Paulo, e aí ele se acertou com o pai, e o pai assumiu o negócio. E aí o pai vendeu a parte dele lá e começou do zero aqui. Nunca tinha trabalhado no ramo. E aí começou devagarinho, tinha, acho que, eu não me lembro se era 5 ou 7 funcionários a fábrica. E o nome era Romena já? Não, o nome era um pouco diferente, mas pela questão de marca. Tinha uma anterioridade de marca num concorrente do Paraná, e então a gente teve que mudar uma letra. Né? Não era romana, mas o logo continuou o mesmo, e aí a gente mudou uma letra só e manteve o logo. Agora, o teu pai, corajoso, né? Ele ia de um setor para o outro, não digo setor, assim, de uma área para outra, com coragem e ia, porque nunca tinha trabalhado com fábrica de massas. Não, eu vou, é comigo, vou para lá e vou assumir isso. Sabe, uma coragem, um ímpeto de empreendedor realmente aí, seu José. E tem a questão de transformar numa simplicidade, né? Porque tem algumas coisas que tem uma lógica para o negócio dar certo, né? Então, trabalho, pessoas, matéria-prima, e tu fazendo a coisa bem feita, não é de um dia para a noite que a coisa vai acontecer. O problema é o imediatismo, né? Porque as coisas têm que se ir consolidando. E aí também, lógico, tu vai aprendendo com o tempo
Tu não vai acertar sempre. Vai ter coisas que tu vai errar, mas ao longo do tempo tu vai aprendendo, fazendo cada vez o mais certo. Então, e aí ele começou com o negócio, não sabia muito. Aí tem uma história que o pai conta, né, que não é da minha época ainda, nenhum de nós trabalhávamos ainda na empresa. Que ele, quando ele começou, que ele veio de São Paulo e tal, e aí ele, eu vou sair com um vendedor para dar uma olhada como é que é o negócio na rua, como é que é a parte de vendas e tal. Ele saiu com um vendedor que trabalhou conosco até pouco tempo atrás. E eles chegaram no mercado, se eu não me engano, Montenegro. E aí ele chegou lá, foi até a gôndola com o vendedor, e aí tava toda a mercadoria da Romena estava na gôndola, e estava feia a massa ali, estava meio caída. Tal. E do lado era a marca Líder na época, e a marca Líder era quase o dobro do preço e estava vazio o balcão. E aí ele, não faz muito sentido, né? E aí ele pediu para o vendedor chamar o gerente para trocar uma ideia, ver o que... E aí, nessa hora, o cara falou assim, cara, tua massa é ruim. Tua massa não tem qualidade. E a massa, o pessoal está gastando, quer comprar pagando produto, mais para um produto bom. Um produto bom. E aí ele pegou e falou, não, tu tá correto, tu tá certo. O que tu falou é exatamente isso. E aí ele pegou e nem foi mais com o vendedor, largou, pegou um táxi e voltou para a empresa. E ali ele foi em cima do maquinário, que era problemático, a questão das receitas. Aí ele começou a procurar gente que pudesse apoiar ele nessa parte. Ele redesenharam as embalagens, diferenciaram um pouco, retrabalharam as receitas para fazer um produto bom, foi atrás das melhores matérias-primas, investiu o que tinha de maquinário na época, ele comprou. Então, aí ele sempre dizia, a partir dali, eu montei ali o que seria as bases da empresa, que é produto de qualidade e serviço de qualidade. E assim a gente foi, trabalhando aos poucos, crescendo ao longo do tempo, até conseguir chegar à liderança de vendas aqui no Sul. Mas é baseado em cima disso, sem muito mistério. Né? É tão interessante porque eu sou muito observador, assim. Eu já fui várias vezes ao supermercado e já escutei pessoas falando do meu lado aqui, não, pega essa aqui que é romena. As pessoas têm um carinho pela marca, né? Isso não se constrói do dia para a noite, como tu falou, matéria-prima interessantíssima, de primeira linha, né? Receitas, né? que nos remetem até assim à nossa infância. É algo que é construído com bastante tempo, isso não é fácil, até chegar no patamar que a Massas Romena está hoje, né? Sim, até tu falando da questão de tu remeter à infância e tal, mas no começo do ano a gente tem uma outra coisa que a gente se preocupa muito, é com o feedback do cliente, né? A gente tem um saque no site da empresa e todo saque que entra, a diretoria automaticamente recebe o e-mail do saque, assim como vai para a área de qualidade e vem para a diretoria também. E aí entrou um saque lá, eu fui dar uma olhadinha e aí era uma moça, ela falando, eu moro no interior de São Paulo, mas eu sou gaúcha, morei minha infância aí e tal. E me lembrei, porque eu vi uma postagem e aí apareceu no meu feed da Romena. E aí eu me lembrei no tempo de colégio, que eu ia no colégio e todo recreio a gente comprava um salgadinho. Que na época o pessoal chamava o salgadinho frito, todo mundo chamava de pastelina, que era uma marca famosa, então todo mundo chamava, né? E a gente lembrava que todo o recreio comprava um salgadinho daquele. E me deu uma saudade, só que não vende aqui, vocês não botam numa transportadora, não me mandam um fardo de salgadinho. Que sensacional. E mandaram? Manda, claro, né? Claro, não tem. O melhor cliente é o cliente que te dá um feedback, te fala alguma coisa e que tem carinho pela marca, né? Cara, uma história. Imagina, eu lembrava da infância dela. Imagina a alegria dela recebendo de São Paulo lá o salgadinho da Romena.
Aí pegamos, a gente não fornece para essa região, tal, pegamos uma transportadora, mandamos um fardo de salgadinho lá com 50 pacotes, mandamos para ela, ela deve ter matado a saudade. Ô André, agora eu quero saber da tua história, como tu entrou na empresa, né? Tem irmãos que trabalham na empresa também, Sim, né? sim. Me explica um pouquinho a respeito dessa logística aí. André na Romena, como foi o início também? Cara, o meu pai muito trabalhador e muito sério, e o negócio com ele não tem moleza, né? Os filhos começavam a trabalhar cedo. Naquela época podia, né? É bom salientar que naquela época É verdade. não era um problema que é hoje legal, né? Eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos também em Venâncio Aires. Cara, Mas hoje em dia a gente sabe que é diferente. Não, e tudo tem a sua época, a sua fase, né? Era uma coisa normal e acontecia. Muita gente fala, porque eu estudava por um período, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. Uhum. E aí quando cresci um pouquinho, que eu pude começar a trabalhar, estudar à noite, o pai falou, agora tu vai para a noite, vai trabalhar o dia inteiro. Olha aí. E assim foi. E aí eu me lembro que algumas tias diziam, não sei o que, tem que deixar, eles começam a trabalhar muito cedo, trabalho demais, não sei o que e tal. Só que, cara, muita gente fala sobre isso, né? E a gente agradece o pai por isso, porque a gente cresceu dentro da fábrica. Uhum. E a gente trabalhou em todos os setores. Uhum. Desde a faxina lá no fim da semana. Carregar e descarregar caminhão. Carregar e descarregar caminhão. Tinha uma época que a empresa era menor, era pequena, e a gente comprava pouca farinha. Então os moinhos não entregavam para a gente pelo volume que a gente comprava. Então a gente pegava um caminhão freteiro e ia buscar lá 100 saquinhos de farinha. Na época hoje os sacos são de 25 quilos, na época eram de 50. E a gente trabalhava na produção, o caminhão chegava meio-dia, a gente corria lá para descarregar o caminhão, descarregava, eu e meus irmãos descarregávamos, eu levantava o saco de farinha na cabeça deles, que carregava na cabeça, tipo estivador assim mesmo. Uhum. E aí a gente descarregava rapidinho o caminhão para poder almoçar, para 1 hora tá de novo ali na produção junto com o pessoal, né? Tá vendo, amigo? Hoje tu vê massas romena ali, tu acha que foi do dia para a noite. Adorei essa história, André. Mas aí, pelo que eu estava te dizendo, então a gente passou por todos os setores da empresa, a gente conhece a fundo, então é muito mais fácil para a gente gerir o negócio, que a gente tem conhecimento, né? Então, foi um problema? Não foi um problema. Minha infância foi ótima, eu trabalhei, estudei, brinquei, jogava bola, fazia de tudo, com a diferença que eu ainda, desde moleque, trabalhava e tinha um dinheirinho no bolso. Na hora de sair, comprar bicicleta, comprar as coisas, a gente tinha uma graninha para fazer, botar uma roda diferente na bicicleta, a gente conseguia, né? Mas fez parte do nosso crescimento e foi muito bom, e hoje nos ajuda muito, porque tu ter o conhecimento para gerir um negócio é uma coisa que se conquista com o tempo, né? Tem que ter experiência. Porque tu tem que conhecer pessoas, tem que conhecer do teu negócio em si, tem que saber das peculiaridades, e tu vai aprendendo um pouco no dia a dia, né? Eu com 16 anos, 16 para 17, tinha o setor de salgadinho ali, que eu gerenciava esse setor. E aí trabalhava comigo um rapaz, que eu tinha 16 para 17, um rapaz de 40 e poucos, e umas senhoras ali de 50 e poucos. Então era a gente sempre chamava carinhosamente as titia. E aí, cara, como é que tu vai fazer para um moleque, né, coordenar o pessoal? Então, o que a gente fazia? A gente, para ter o respeito, trabalhava o dobro que todo mundo. Então, eles ficavam na obrigação, né, de me seguir. Não, se o cara ficar lá, um moleque, pegar e querer só dar ordem, tu não vai estimular ninguém, tu vai acabar criando uma barreira com até com uma o pessoal. Antipatia, né? As pessoas, Exatamente. Né? Então, cara, a gente trabalhava o dobro de todo mundo. Varria o chão, se tiver que varrer o chão. Uma vez eu tinha um corredor lá que chegava na expedição, e aí tinha uma sujeira ali de farinha e tal, e aí eu fui pegar uma vassoura, fui varrer e juntar, e aí veio a titia da limpeza. Não, André, tu não pode varrer. Eu falei, mas por que eu não posso? Não, porque tu é chefe.
Eu falei, não, por contrário, por eu ser chefe, é aí que eu tenho que varrer. Eu não tenho que pegar, ir lá, olhar, ficar parado, ir lá chamar a senhora para vir varrer e ficar de braço cruzado lá. Isso não funciona assim. Sensacional essa Então, história. aí essas coisas tu vai crescendo com a empresa e vai aprendendo, né? Então, isso te dá uma base legal. E isso já vão 33 anos. Que maravilha, pessoal. Histórias hoje aqui com o André Rosa, que é diretor administrativo e financeiro da Massas Romena. André, eu já visitei a empresa, a fábrica muitas vezes, e uma coisa que eu noto, que eu acho muito legal, é um diferencial. O dia que vocês forem lá, vocês vão entender o que eu estou falando. Parece uma família, todo mundo trabalha feliz ali. Claro que numa empresa grande como essa, deve ter um problema que outro. Mas no geral, quando eu circulo pela empresa toda lá, as pessoas estão sorrindo, todo mundo chama, tu conhece todo mundo pelo nome. Cara, como vocês conseguiram montar isso? Porque a gente sabe que mão de obra qualificada hoje em dia está cada vez mais difícil. E tu entra na Romena assim, como eu te disse, né? Chama todo mundo pelo nome, conhece as pessoas. A empresa está com 38 anos, né? Tem pessoas que estão desde o início lá trabalhando, pessoas com 30 anos de casa, pessoas com 25 anos de casa, né? Quanto tempo essa pessoa trabalha aqui? 20 anos, 20... Então, como isso se dá na Romena? Como conseguiram montar isso, essa equipe, hein? É que isso é uma construção, né? Pois é. Tu não consegue montar isso de uma hora para outra e aí tu tem o perfil da empresa, o perfil de trabalho. Isso a gente foi conseguindo conquistar com o trabalho. E é aquilo como eu te falei. Se tu trabalhar mais que o teu subordinado, ele vai ficar na obrigação contigo de trabalhar igual a ti, entendeu? Se eu ficar de braço cruzado só mandando, a pessoa já não vai ter a mesma garra para fazer, porque sabe? Então, se tu está fazendo, eles vão fazer também. E aí, isso perdura, porque daí a gente sempre tem um de nós no início da expedição. Precisaria? Não precisaria. Mas a gente está ali olhando as coisas, conversando com as pessoas, vendo alguns problemas que podem acontecer, vendo se as rotinas que foram implantadas se estão sendo executadas. Detalhe, sabe? O pai sempre falou a questão do seguinte, ele veio da área de bar e restaurante, e ele sempre dizia, bar, restaurante, tu ganha dinheiro no detalhe. De tu trabalhar bastante e não ganhar quase nada, a tu ganhar bastante está simplesmente no detalhe. Aí ele pegava e sempre falou de uma história do palito de fósforo. Ele falou, tu imagina se tu tá numa fábrica de palito de fósforo e aí tu deixa cair 5 palitos durante o dia, 10 palitos. A empresa tem lá 200 funcionários, aí tu multiplica os 10 palitos por 200 e ninguém junta. Aí vem um, varre e vai pro lixo. E aí tu multiplica isso por quase 300 dias trabalhados. Quanto é que foi fora aí? Olha só. Entendeu? Então é no detalhe que tu vai gerindo a coisa para conseguir fazer que tenha resultado. Né? Lógico que quando acontecem as crises, tu sempre vai ver, vai no detalhe, vai descobrir, a gente relaxou um pouquinho aqui, vamos ajustar, tem como ajustar aqui e tal. Então, a gente não é perfeito nisso, mas a gente procura sempre estar em cima e para que a coisa funcione. E aí, com relação à questão de como manter o pessoal motivado e, como tu falou... Uma família, parece uma família lá a empresa. Hoje, antigamente, a gente lidava com todo mundo, que tinha poucos funcionários, a gente, sabe, tinha época, fim de ano, juntava todo mundo lá em 2, 3 carros, ia numa churrascaria, almoçar, jantar todo mundo junto, só que hoje em dia isso não funciona assim. Quantos colaboradores hoje tem? Nós temos 180 direto na fábrica administrativa e mais 50 no comercial. Então, tem pessoas que trabalham com a gente gerindo pessoas. E aí, como é que a gente faz? Porque daí já começa a complicar o negócio, né? Para trazer todo mundo na mesma tocada. E aí, então, tu vai fazendo isso, tu vai levando essa cultura nos detalhes. Esse fim de semana,
Domingo a gente teve a festa de confraternização da parte de produção e manutenção. E aí o que surgiu uma ideia de um próprio colega. Vamos fazer o seguinte, então a diretoria e as chefias, nós não vamos contratar garçom, não vamos contratar nada, a gente vai servir. Olha que interessante, cara. Porque daí não é uma coisa... no detalhe, tu traz porque não que o... Mostra um carinho, um respeito pelo funcionário. O respeito, exatamente. Então, porque Claro. geralmente a pessoa está subordinada a ti no trabalho, mas aí tu vai servir ela. E a gente fez assim, a gente organizou Que legal essa ideia, André. a minha irmã, a Vitória, que organizou ali a festa e tal, e ela coordenou ali o pessoal. Vocês vão ser garçons, vocês vão cuidar da fotografia, outros vão cuidar de reposição de bebida, reposição de comida, né? E foi uma festa muito legal, sabe? Divertida. Olha que baita ideia aí, ó. E o pessoal tava curtindo a festa, assim, sabe? E aí, isso foi no domingo e já começou a vir o feedback das pessoas dizendo, que legal, né? Tava lá eu, a Vitória, minha irmã, o Adriano estava viajando, não pôde estar na festa. O pessoal, os diretores aqui nos servindo num domingo, servindo bebida pra gente e tal, que André, bacana. traz uma cerveja. Não, porque a gente não serve bebida alcoólica. Então o refrigerante. Refrigerante, um suco, uma água. Mas nesses detalhes tu vai mantendo viva a chama. Adorei isso, André. Que bela ideia. Adorei. Então, mostrar realmente servir a pessoa que te serve o ano inteiro. É que a questão do seguinte, né? É um gesto de simplicidade para o colega, né? Porque todos os funcionários ali não são meus empregados, são meus colegas. Claro. Todo mundo está com o mesmo intuito ali. Claro. Né? Claro. De fazer seu trabalho, fazer o produto e fazer a empresa gerar lucro, para isso que serve a empresa. Então, a gente estava ali subordinado a eles, digamos assim, né? Para servi-los. E foi uma baita experiência. As chefias também adoraram trabalhar para o pessoal, porque te traz um vínculo maior, assim, sabe, com as pessoas. Foi bem bacana. Então, nesses detalhezinhos que tu vai trabalhando, assim, a cultura, né? Aí, ó, um dos motivos, né, que a Massa Romena realmente é uma família, a fábrica lá. Eu acho isso, você me chamou muita atenção. André, estamos quase chegando ao final do programa, mas eu queria saber alguns pontos aqui que eu anotei, tá? Nosso papo vai fluindo aqui, eu nem olho a pauta. Mas algo que eu acho muito interessante, que também noto quando estou viajando aqui pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a frota própria de vocês, hein? A gente pode falar de números, caminhões, coisa e tal, porque são vários, né? Porque eu vejo sempre o mesmo passando para um lado para o outro, não pode? Sabe que a gente tem 5 carretas que estão rodando o estado, porque a gente trabalha num sistema, todos os caminhões são frigoríficos, né? São refrigerados. Eles funcionam tanto quando o caminhão está funcionando, no diesel, eles tocam a refrigeração, ou quando param no posto à noite, ou no depósito, eles ligam na tomada e continuam refrigerando. Então é uma câmara fria o caminhão. Então a gente tem vários caminhões espalhados pelo estado, por Santa Catarina, e vão as carretas, os truques, os bitruques, vão passando a mercadoria de uma semana ou de 4 dias de trabalho para esses caminhões, para não ter tempo de deslocamento de vários caminhões. Então se desloca uma carreta e aí larga para 2, 3 caminhões menores e eles trabalham naquela região. Então não tem muitos caminhões que nunca vêm na empresa, só vêm fazer as manutenções preditivas e corretivas, né? Então é uma necessidade, é um cuidado, sim, mas é uma necessidade, porque a mercadoria refrigerada, ela demanda um cuidado. E não adianta tu ter a melhor farinha, o melhor controle, a pessoa fazendo bem feita, se aí no transporte, na refrigeração, tu pecar.
O caminhão estragou. Tá, mas vamos terminar essas 3, 4 entregas aqui, vai ficar 2 horas ali com problema na refrigeração. O caminhão está lá dentro do baú a 20 graus e o problema da massa, ela não vai te apresentar na hora. Ela esquentar, que ela vai degelando mais devagar, ela vai ficar um pouquinho mais mole, mas esteticamente está perfeito. Só que uma semana depois, ela na gôndola, ela escurece, ela amolece, não dá um pastel bom, então tu não consegue verificar isso na hora. Então não adianta tu ter todo um trabalho de retaguarda e no transporte tu pecar. Ou no transporte ou na venda, porque o que vai acontecer? Tem que ser de ponta a ponta, né? De ponta a ponta, porque senão vai acontecer o que o vendedor, meu cliente está reclamando, minha pastelaria lá em Uruguaiana está reclamando que a massa não está boa, não sei o que, deu problema na massa. Aí tu vai para dentro da fábrica, já o problema não está dentro da fábrica, o problema está no transporte, entendeu? Então é isso, a gente tem toda a frota, tem caminhões reservas, a gente tem equipe de manutenção dos caminhões, eu tenho uma equipe de manutenção de refrigeração. Para esses caminhões está sempre... Então, o caminhão deu um probleminha, se não tem um conserto rápido, pega um motorista, pega um caminhão reserva, leva para lá e segue trabalhando da forma correta. Porque isso é um investimento, né, Ico? É engraçado que eu tinha um colega... Na época do colégio, no 2º grau, e o pai dele era chefe de transporte de uma empresa grande aqui. E aí eu sempre chegava lá para visitar esse meu amigo, os fins de semana, a gente estava sempre junto, e ele sempre dizia, vem cá, senta aqui. Não, porque vocês não têm que fazer transporte, vocês têm que largar para uma transportadora, porque a transportadora é especialista em transportar, tu tem que ser especialista em produzir. E aí eu tive N vezes essa conversa com ele. Não, a gente tem que cuidar por isso. Não concordo, você não está certo com isso, porque você não pode... Cara, daí é o seguinte, digamos, tá? Eu terceirizo minha frota. Facilito, porque é um problema, não é fácil. Não. Tu manter os caminhões, tudo funcionando. E aí seria muito simples para eu pegar e fazer, terceirizar. Mas aí o que vai me garantir que o cara saiu de manhã ali com 15 entregas, na terceira estragou o frio, ele depende das entregas para ganhar o valor da diária, do transporte, e que ele não vai tocar entregando a mercadoria. Lógico, as redes maiores têm um controle de temperatura na entrada, mas a gente atende da maior rede do estado a uma padaria. Então vai ter vários mercados, comércios, pastelarias que não vão ter esse controle. E aí o que vai me dizer que funcionou? É isso, não adianta. Daqui a pouco vai começar a aparecer problema de tudo quanto é lado e vai cair sempre dentro da fábrica. Mas é dali o problema? É no transporte? A gente não tem como ter certeza. Se eu tenho o transporte que eu garanto que está preciso, então surgiu um problema, bom, então nós vamos analisar da onde saiu aquele problema, vamos ver na fábrica, se for uma matéria-prima, rastreabilidade, todos os detalhes, mas a gente consegue eliminar, porque se tu não sabe da onde vem, fica mais difícil, né? Então facilita isso e é custoso, é difícil o trabalho, mas é uma necessidade se tu quer ter um trabalho, um produto de qualidade. E para tu ter longevidade na tua empresa, que a gente tem empresa que já vai para 40, quer ter 50, 60, 70, e tu só consegue longevidade com qualidade. Porque se tu não for trabalhar com qualidade, se for pensar em preço, somente em custos, tu vai cair numa vala comum, porque todo mundo faz preço. Se for fazer uma porcaria, todo mundo faz preço, que é aquilo lá do começo, lá que o pai descobriu quando ele saiu aquela vez com o vendedor. E aí se tu tem qualidade, tu consegue perdurar. Tu não vai estar concorrendo com todo mundo. Tu vai estar concorrendo com quem tem qualidade. E o consumidor não olha só preço. É importante, mas adianta tu comprar um produto barato que não presta. Tu vai fazer tu vai fazer uma lasanha. Tu vai gastar com carne que hoje é caro, com queijo que hoje é caro, tu compra uma massa de má qualidade mais barato. Tu vai economizar o quê? R$1. E aí daqui a pouco tu fez uma lasanha ruim, gastou
30 de carne, para fazer toda a lasanha, e por causa daquele R$1 que tu economiza. É economia burra. Isso o cliente sabe, o consumidor sabe, todo mundo gosta do que é bom. Todo mundo gosta do que é bom. Tanto é que a nossa marca é das mais caras que tem no mercado. E a gente vende muito bem em qualquer vila que tu for, em todos os cantos do estado a gente está. E seja num bairro mais rico, seja num mercadinho de vila. Porque as pessoas querem consumir um produto de qualidade. Elas trabalham para isso. Né? Então, tu quer investir teu dinheiro numa coisa que é boa. Né? Meus amigos, eu tenho certeza que vocês, depois desse belo papo aqui, eu adoro conversar com o André, um cara que entende de todo o processo, de ponta a ponta da empresa. Massas Romena, excelência em qualidade, a gente conhece muito bem. Estamos chegando ao final do programa, mas, como eu falei, né, tenho certeza que vocês entenderam um dos segredos do sucesso, né? Seriedade no trabalho, preocupação, como eu falei, do início ao fim. Mas, André, para encerrar o programa, que passa muito rápido, já está quase 1 hora de programa, projetos aí para 2025, estamos acabando já o ano, projetos para o ano que vem, Massas Romena, o que tu tem a nos dizer aí? A gente vem fazendo uma ampliação da planta, né? Tem produtos novos para entrar aí. Não pode falar, não pode falar. Vamos deixar para virar. Tem uma outra coisa importante, a modernização da planta. Por que acontece? A empresa começou com massa de pastel. Massa de pastel e salgadinho. Ainda hoje é o carro-chefe da empresa, que tem um consumo muito grande aqui na região, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E isso, massa de pastel só existe no Brasil e mais forte para o sul. Então não existe indústria de máquinas para fazer máquina para massa de pastel. Então isso a gente ao longo do tempo foi desenvolvendo. Hoje em dia a gente já tem tecnologia para aumentar a produtividade importante. Tu aumenta a produtividade, consegue a uniformização do produto e consegue que a mão de obra trabalhe com mais tranquilidade. Porque antigamente era trabalho pesado, na época que a gente trabalhava era trabalho pesado. E hoje em dia não, já é mais tranquilo pela tecnologia. E a gente está sempre inovando para melhorar, aumentar a produtividade e para facilitar a questão da vida do colaborador. Que hoje em dia a mão de obra está mais difícil. Graças a Deus aí, pelo menos no sul aqui, a gente tem dificuldade de conseguir mão de obra. Hoje a gente tem vagas abertas em todos os setores da empresa. Olha só. E não é só na Romena. Se tu vai no mercado, todos os nossos clientes, nossos fornecedores, todo mundo está assim. Então, tem trabalho. Então, a gente tem que proporcionar uma melhor qualidade do tempo que as pessoas estão ali trabalhando, aumentar a produtividade e qualificar a produção, né? E com isso, depende da tecnologia. Então, a gente está sempre investindo na tecnologia. André, para encerrar agora, de verdade, teu pastel favorito, André? É carne, é queijo, é carne queijo, é doce. Vou fazer um pastel para ti. Meu pastel favorito é o tradicionalzão de guisado com um ovinho picado dentro, ovinho cozido, mas também, como bom filho de Catarina, pastel de camarão não pode faltar, né? Deu vontade agora, hein? Você vai sair correndo dessa entrevista, vai passar no mercado, compra Massas Romena, faz um pastel. André, encerramos o programa. André da Rosa, diretor administrativo e financeiro da Massas Romena, empresa aí com quase 40 anos, né, servindo aí a nossa população. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito aí, mando um abraço para toda a família e nos falamos, né? Obrigado por ter vindo aí. Eu agradeço o convite, principalmente um convite de um programa que é de um veículo tão tradicional como o Jornal do Comércio, né? Que se a gente tem a relevância de ser convidado, a gente fica muito feliz, né? Por uma empresa que tem esse legado todo, né? Eu fico muito feliz de fazer esse programa e quando eu pego o Jornal do Comércio aqui e vejo assim, ó,
91 anos. Cara, isso é muita história. Olha só quanto serviço de boa qualidade para imprensa, na imprensa gaúcha com o Jornal do Comércio. É incrível. É aquilo, né? É como a gente fala. Se não fosse um jornal de qualidade, já tinha ficado nos 15, nos 20, nos 35, porque olha quanta crise já passou e o Jornal do Comércio está vivo aí, forte, né? É vivo, forte e agora cada vez mais, porque um jovem, o Giovanni, está aí coordenando também. Claro, o avô, o pai, agora o Giovanni, que é um jovem, um cara visionário, está à frente do Jornal do Comércio, e isso nos dá bastante certeza que as coisas podem dar certo. É isso aí, André. Muito obrigado por tudo, viu? Eu agradeço. Voltamos então em breve. Até mais.